It's me. I'm just calling to say I love you. Put you on a one-way flight. I can get you away tonight. You know I can change your life. First class, alright. Put you on a easy life. First class, alright. Are we meant to flow together, or are we two twin souls finding each other in the wrong life? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo das Gurias. E hoje a gente começa uma nova história, uma nova trajetória, um novo espaço. A partir de agora, nós estamos gravando na Action Day, nossa nova parceira. E para inaugurar essa nova fase, temos uma convidada muito especial. Ela é uma guria de Cruz Alta que construiu uma história fora e voltou, ela regressou para a terrinha. Hoje vamos conversar com a doutora Gabriela Prevedelo Oliveira, ginecologista e obstetra, sobre um tema que toda mulher merece viver, um atendimento mais humano, Então, acolhedor e sem julgamentos. Então, tu pega o teu café, teu chimarrão, senta aí que o papo vai ser muito gostoso. Vamos começar. Vamos lá. Gabi, para quem não te conhece, quem é a Gabriela atrás do jaleco? Então, gurias, inicialmente é um prazer estar aqui com vocês. É muito legal a gente receber esses convites e esse reconhecimento das pessoas da nossa terra, que a gente admira também. Então, a gente fica muito feliz. inicialmente, muito obrigada pelo convite. E acho que para falar sobre a Gabriela por trás do jaleco, a gente acaba misturando a Gabriela do jaleco também. Porque isso é uma das coisas que a minha essência não conseguiu dissociar e nem sei se vai em algum momento. Mas, então, eu sou a Gabriela, eu tenho 31 anos, eu sou filha da Regina e do Rogério, né? Que bastante gente conhece por aí. Muita gente. E sou noiva do Nicolas, e eu sou uma virginiana perfeccionista, mas que também tô na fase 17 mil do Candy Crush, gosta muito do videogame. E, enfim, eu sou uma pessoa que gosto de levar a vida, o trabalho, a família muito unida, justamente porque acho que o meu propósito em todas as instâncias da vida é justamente unir esse acolhimento, esse amor por que a gente faz. essência. É isso. Pra quem não Exatamente. sabe quem é a Regina do Arco-Íris. Isso aí. A tia Exato. Regina. A tia Regina, dos meus 2 filhos. Meus 3 estão lá. É. Então, você decidiu voltar para Cruz Alta, né? Mesmo tendo a oportunidade de ficar na capital, Sim. né? Então, como foi tomar essa decisão? Porque imagino que não tenha sido muito fácil para ti. Não. Quando eu fui para Santa Maria, inicialmente, para fazer a residência médica, na verdade, a faculdade de medicina, né, e iniciar essa caminhada, eu achei que eu nunca mais ia voltar para Cruz Alta. Porque eu acho que quando a gente tá ali no ensino médio, fala, nossa, né, vou sair, não vou embora, enfim. E aí, quando eu fui para Santa Maria e me apaixonei pela medicina, enfim, eu já comecei a perceber que a cidade maior me ensinava a medicina, mas Cruz Alta foi quem me ensinou a querer ser médica e saber qual era a medicina que eu queria fazer. E aí, entre a minha ida de Santa Maria até Porto Alegre, eu fiquei um ano em Cruz Alta no Exército, que eu tinha passado na residência, queria trabalhar um ano, e voltei para cá, antes de ir para a residência médica de ginecologia. E quando eu voltei para cá, eu percebi que o acolhimento das pessoas, essa coisa de estar perto, de conhecer todo mundo, era o que me motivava a querer trabalhar na medicina. O calorzinho do ser humano. Exatamente. Mas isso na clínica geral. Então eu pensei, bom, na gineco, uma área mais especializada, vamos ver como vai ser. E fui para Porto Alegre. E eu acho que quando a gente tá no interior, a gente sempre tem aquele desejo de, quero morar na capital, quero Verdade. conhecer essa rotina e tudo mais. Eu não, Fora. esse sonho Pois não faz parte, então, não. eu fui até achei... Santa Maria, mas eu fui mais longe, depois voltei. Então. Pois então, e eu achei que eu ia super amar essa vida de capital. E eu percebi que eu gosto muito de passear em Porto Alegre, mas morar lá não é fácil. Dá, né? Concordo contigo. Então, isso foi uma coisa que já me puxou de volta pro interior. Mas, principalmente, a questão do retorno na área, na profissão, foi muito desafiador, porque
quando a gente está numa capital, a gente tem equipe de trabalho e é muito diferente trabalhar num centro maior no interior. Sim. Então, quando eu falava que o meu desejo era voltar pro interior, os meus chefes não entendiam. Falavam, mas por que tu quer voltar para lá? Se lá não vai ter uma estrutura, não vai ter equipe de trabalho que tu conheça, né? Inclusive, criei equipes aqui que hoje eu sou muito feliz, mas como que tu vai voltar para lá? Por quê? Como tu não vai ter um UTI no Natal, na cidade, para fazer obstetrícia? E me perguntavam essas coisas. E por muito tempo eu me questionava sobre isso. Então, eu acho que os 3 anos que eu passei em Porto Alegre foram o tempo inteiro me perguntando se era isso mesmo que eu queria fazer. Te preparando. Exato. E muitas vezes justificando até demais. Eu até falo muito em terapia isso, que a gente aprende a não justificar um pouco também. Porque perguntam e a gente justifica e no fim não tem justificativa. A gente tem que seguir o que a gente quer. É o que o teu coração mandou Gente, na época. na minha aula Exato. ontem, eu vi isso. E aí, era sobre isso. A gente não tem que justificar o nosso não. Exatamente. Eu não quero isso. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu comecei a aprender a me justificar. Por que você quer voltar para Cruz Alta? Porque lá faz sentido. E aí volta o que eu falei para vocês no início, que quando eu saí daqui eu aprendi a medicina. Mas quando eu voltei, foi o que me fez voltar a lembrar do porquê que eu escolhi a medicina. Então, voltar para cá, nesse momento desafiador de ser autônoma, de trabalhar sozinha inicialmente, mas de ter a paciente que eu conheço, que conhece minha mãe, que conhece meu pai, que conhece a minha história, e de conseguir conversar no consultório tranquilamente, sem justificar muito também, Sim. foi o que fez sentido. É talvez o teu propósito, né? Exatamente. Fazer uma medicina diferente na cidade de origem. E isso é muito corajoso. Parabéns. Muito obrigada. Porque todo mundo quer sair. Isso. Né? As E pessoas você querem sair. fez o caminho inverso. E com certeza você vai ter muito sucesso. Muito obrigada. Tu começou a perceber que faltava algo na consulta lá em Porto Alegre já, porque a gente conversou e tu me deixou muito claro e eu senti quente o coração na conversa contigo sobre tornar uma consulta humana, que a paciente não se sentisse uma distância, uma barreira entre você e ela, né? Esse teu feeling para essa consulta amiga, vem cá, vamos tomar um café, me explica as tuas dores. Começou lá? Sim, na verdade, quando eu escolhi fazer ginecologia e obstetrícia, foi porque eu sempre pensava em alguma área que eu não fosse lidar diretamente com doença. Quando eu escolhi a medicina, eu acho que eu pensava assim, eu penso até hoje, eu quero ver gente feliz e fazer as pessoas se sentirem bem. Então, tem pessoas que adoram a medicina pelo lado punk da coisa lá, a emergência, né, a doença, enfim, e eu admiro muito e gosto muito dessa área também, mas o querer ser médico e principalmente ginecologista foi para cuidar e para prevenir. E aí, lá em Porto Alegre, eu estava num local, né, o Presidente Vargas, que foi onde eu fiz a minha formação, que ele é um hospital 100% SUS, e ele é um hospital com muita vulnerabilidade. Olha. Então, quando eu fazia as consultas extremamente específicas ali de cirurgias e tudo mais, eu percebia que elas queriam, além de falar sobre o problema, elas queriam contextualizar aquele problema. Sim. Elas queriam me contar o porquê, o que aconteceu quando ela teve aquele sangramento, o que isso mudou na relação dela com a filha, com a amiga, com o marido, o que mudou na libido. Então, eu comecei a perceber que eu queria ter esse espaço de escutar a história para conseguir alinhar o tratamento clínico com o tratamento quase que psicológico da coisa, porque senão a gente não consegue dissociar a ginecologia. Então, lá eu aprendi a lidar com essa vulnerabilidade da pessoa com a sua doença, com o seu sintoma. Você fala muito seguindo essa linha de ser amigas, né, dentro do consultório, de Sim. preservar isso, da mulher ter mais falar da sua vida com todo assim, sem aquele, ai, será que eu tabu, conto, né? Os tabus, porque tem ainda no interior mais ainda, Mais né? ainda, Em mais Porto ainda. Alegre eu acho que é mais tranquilo isso. E o que na consulta acolhedora tem, que na consulta tradicional tem, que muitas vezes nessa de amiga não tem, sabe? Sim. Essa diferença, porque eu noto que os médicos querem apenas, como é que eu vou dizer? Cortar o caminho, vamos dizer. Eles querem aquele diagnóstico só. E você tá além disso. É que eu acredito que, justamente pela medicina ser muito técnica em muitas Isso. áreas,
o resultado, o caminho do tratamento, ele é um só, em muitos casos. Só que não quer dizer que aquele caminho vai ser aplicado da mesma maneira para todo mundo. Não é copia e cola. entendi. Não é um copia e cola. Eu digo Sim. para as pacientes que não é receita de É bolo. individual. É individual. Então, eu acredito que a paciente já chega no consultório com medo de falar muita coisa. Será que eu posso falar que ter uma relação dói? Será que eu posso falar que a minha menstruação é assim? Será? E aí, quando eu percebi que se eu não tratar a minha paciente como uma amiga e deixar ela à vontade, não vai funcionar. Eu comecei a entender que o resultado, ele tá ali. A receita de bolo, ela até pode estar ali. Mas para eu conseguir aplicar aquela receita naquela Naquele paciente, caso. naquele caso, eu preciso fazer com que a paciente entenda o porquê. E quem sabe tu tem um resultado melhor Com também no certeza, tratamento. com Ela se certeza. sente mais à Até porque assim, ó, vontade. vamos pegar um exemplo bem trivial. Reposição hormonal. A pra Graciele não funciona. Exemplo. Aí eu ouço ela dizendo que ela começou a reposição hormonal e não deu certo. Ah, não dá certo. Eu nem vou tentar falar com a médica que não dá certo, porque já não dá certo. Claro. Então, tu tira essa barreira. Tu Não. ouve as angústias, E né? eu principalmente acho que no momento que eu sou uma pessoa que eu não... O meu lado virginiano me faz desenhar no consultório, eu explico, porque eu falo para os pacientes, o conhecimento já está em mim. Eu preciso fazer com que a paciente entenda o Eu que ela também sou tem, igual. ela entenda o que ela está sentindo para ela conseguir entender o que eu quero propor para ela. Porque é o que eu digo, o caminho ele vai ter uma medicação, uma dipirona que vai tratar uma dor, mas se a paciente não entender o porquê que eu quero tratar aquela dor, ela não vai comprar meu Sim. E quem diagnóstico ali. sabe ela te Exatamente. traga circunstâncias ou coisas que talvez te levem para outro resultado Exatamente. Que também. é a pergunta que eu vou fazer agora. Porque, sem sombra de dúvida, as mulheres trazem muitas dores que são emocionais. Que não são dores físicas, que não são problemas com a sexualidade, com os seus hormônios. Qual é o maior mito que tu vê dentro do consultório disso? Tanto de crenças de é assim, então tem que ser assim, e desmistifica isso. Eu acho que o maior mito é que a paciente só vai no ginecologista fazer o preventivo, a rotina. Na verdade, a consulta ginecológica, o ginecologista, ele é o clínico da mulher. A gente não pode omitir que a mulher, ela vai marcar a sua revisão com o ginecologista. É muito difícil que... E fico feliz quando tem outros médicos, mas Sim. a gente, como ginecologista, sabe que a mulher, ela tem um compromisso anual conosco. Sim. Só que muita gente chega lá e fala assim, ai, doutora, eu não tô sentindo nada, eu vim só pra fazer meu preventivo. Mas, na verdade, o maior mito é que é só isso. Porque daí eu sempre pergunto, mas e como é que tá a questão da relação? E como é que tá a menstruação? E como é que tá a tua medicação? E como isso? Como aquilo? E aí elas começam a falar várias coisas e falam, nossa, eu tinha tanta coisa pra te falar. E aí, então, acho que o maior mito que eu percebo é o de achar que não tem nada. E tudo bem não ter nada, claro, né, Sim. gurias? Mas Graças a Deus. é bom a gente conseguir mostrar que algumas coisas Sim. também são normais, ok? Mas podem ser melhoradas. Agora eu vou fazer uma pergunta que certeza. não tá aqui. Que assim, ó, a gente ouve muito sobre reposição hormonal, porque eu falei, né? A gente é 40 mais e muitos, Isso. né? E aí, tu olha o exame, por exemplo, olha o meu exame. Tecnicamente, ele está ok. Mas a Franciele tá lá às 3 da manhã, ela acorda. Ui, bom dia, mundo. Não, mas eu quero dormir, eu não quero acordar. Porque essa queixa não tem necessariamente a ver com os hormônios exame. estarem ok, mas tem alguma coisa para se fazer. Sim. Essa sensibilidade tu tem que ter, né? Ela é fundamental, ainda mais na área que eu escolhi, que é justamente a ginecologia endócrina. E ela, a gente não trata exame, a gente vai tratar a paciente. Porque se a gente trata o exame, a gente vai estar fazendo a receita de bolo que a gente não tem que fazer. E agora? Não adianta. A gente precisa entender o que é normal de cada fase. Sim. É normal eu falar para uma adolescente que ela vai ter um monte de espinha no rosto. Eu preciso ficar vendo ela cheia de espinha no rosto, sofrendo no colégio, enfiando um monte de maquiagem no rosto? Não! Assim como a mulher lá no seu climatério, menopausa, é claro, é normal ter ressecamento vulvar, é normal ter insônia, é normal. Mas não quer dizer que a gente precisa sentar e ficar olhando isso acontecer. Bem lindo. Exato. Então, é claro, isso é uma coisa que eu escuto muito. Ah, doutora, é normal ter corrimento? É normal? Claro que é. E que bom que a gente está normalizando os sintomas Sim. de cada fase da mulher. Mas não quer dizer que não tenha nada para fazer. Não E precisa coisas dar uma olhada. sérias. E E de é- coisas interessantes a serem feitas. Né? E agora vem a minha pergunta, né? Você escolheu a pós-graduação em endocrinologia ginecológica. E é uma parte onde eu acho que entra esse lado sensível, porque a mulher não é só uma coisa. Ela é o mental, ela é o espiritual, ela é o corpo e ela é a ambiência.
onde ela vive Com também certeza. influencia em tudo que ela vai sentir e vai te relatar, né? Com certeza. E essa virada de chave é um jeito diferente de olhar a mulher. E tu já falou um pouco sobre isso, mas eu enxergo o futuro sendo esse jeito integrativo de olhar. Tu também enxerga isso? É que eu acredito que a gente Não tem como dissociar. Não tem como dissociar, mas ao mesmo tempo, cada área da medicina, ela é muito ampla. Hoje, eu vejo pelo meu grupo de Tá. residentes, né, das minhas amigas da residência. Nós somos em 6. Nós somos 2 endócrino, ginecos, 2 que fazem cirurgia por vídeo, uma reprodução humana, a outra que é fetóloga, né? Nossa. Então, cada uma dentro de uma área que é a medicina tem pelo menos 5 sub-áreas, né? Da medicina, não, a ginecologia tem pelo menos 5 sub-áreas. Sim. Então, hoje em dia, a gente consegue escolher o que focar. E aí, voltando a essa questão, entender que a pós de endócrino vai me levar para um tratamento mais clínico, mais acolhedor, mas que eu não vou conseguir dissociar as outras Sim, coisas. Claro. E a gente começa a perceber que quanto mais cada um vai indo em busca de um pontinho-chave, o atendimento vai ficando melhor. Então, a gente... Claro, a gente sabe que não tem como olhar o paciente só como o nariz, como a orelha, Isso, como, né? é que eu falei, a ambiência tudo é junto. tudo junto. Exato. Mas eu acho que eu gosto muito dessa parte da endocrinologia ginecológica porque ela consegue juntar a ginecologia numa coisa só. Não, E olha isso- a mulher, olha pra mulher. Sim, Porque, olha gente, pra mulher, porque assim, ó, muitas vezes a pessoa chega A gente lá... é uma deusa, uma louca, uma É, feiticeira. É verdade. E daí chega lá, pede só os Mas é demais. exames básicos. Muito. E às vezes a vitamina D, ela tá lá embaixo. Uhum. E por isso que a exaustão dela tá... Ou ela tá muito agitada e o cortisol dela tá lá em cima. E você diz assim, você precisa se acalmar. Eu nasci Você com cortisol alto, será? Você precisa... Não, mas tem casos, né? Porque Claro. as mulheres hoje estão naquela turbina. Tenho que dar conta de tudo. A exaustão tá tomando conta. E às vezes não é nada físico, né? Mas que pode ser melhorado. Só que também... Que se torna físico, né? Com o certeza. estresse, ele somatiza no corpo. Não tem como. Não, e gurias, hoje de manhã até eu tava no consultório e aí a paciente falou assim, eu queria muito um remédio para acelerar o meu metabolismo. Ó. Assim como as pacientes falam às vezes, tipo, eu queria muito um remédio para melhorar a minha libido. Aí eu tento descontrair na consulta e falar assim, se eu tivesse inventado isso, eu tava milionária, né? Porque não adianta. A mulher, ela é um quebra-cabeça. E não adianta a gente individualizar só o sintoma físico lá, Isso. a dor, a ABC. A gente tem que ver como que ela tá naquela relação com as amigas, com a parceria, com os filhos, com a família, pra daí entender. Eu tô com uma queixa na minha libido. Às vezes, a gente tá com... Já aconteceu de pegar no consultório isso. Uma pessoa que tá reclamando da libido, acha que é hormonal, e às vezes é, mas quando vê, o filho tá dormindo na cama junto. Qual é a oportunidade que vai ter pra... Mas Aí eu veio o sempre quebra-cabeça. digo- Foi o que a Graciela falou, né? Claro. Às vezes são detalhes, né? Exato. Que vão além do consultório. Exatamente. E que você se torna um pouco psicóloga. Com certeza. Bocão, né? Teve uma brincadeira, uma trend que eu fiz no TikTok, no Instagram esses dias, que era, sou ginecologista, mas as pacientes me enxergam como? Era coach, vidente, psicóloga. Vidente, Porque adorei. não adianta. Tu não dissocia tudo isso. Não, É. E após aí, voltando na pergunta, Isso. eu acho que ela me dá esse olhar de... A paciente, ela é a queixa, mas ela não é só o sintoma. Ela é a Isso. queixa. É a Então, queixa. isso, o que é isso? Vamos estudar. Exato, eu preciso entender quem é você, onde é que você mora, com quem, como é que é a sua rotina. Do que se alimenta, do que Isso. vive. Exato. Né? Porque às vezes- não, mas às Exato. vezes as pessoas Toda querem errada, né? ter uma Come libido. Não açúcar. faz uma É. atividade física, o corpo tá explodindo em inflamação, né? O marido tá lá com 160 quilos. Gente, é o combo! Tu viu né? só? Tem que, ó... Não, É, é tem o quebra- que- é o quebra-cabeça. É o quebra-cabeça. Eu uso muito essa comparação porque é verdade. A Não gente tem. é um quebra-cabeça. Pessoas e- obesas não têm libido. Não, Quase. e digo mais, às vezes, quando a gente não tem a qualidade de vida, Isso. seja Sim. o jeito que for, às vezes a pessoa acredita que está num caminho ótimo e quando vê, na verdade, não tá fazendo sentido pra ela. É. Mas sabe o que eu tô achando? Que também vou improvisar. Muitas pessoas estão indo para a internet para buscar aqueles suplementos. A Fran tá tomando suplemento. Ai, Fran, qual Tua que é pele o tá boa, vou tomar. Vou tomar. Mas para mim não deu certo. Uma vez eu toquei a pílula, que era a top.
e não deu certo pra mim, eu tive que voltar pra minha. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Não é pra todo mundo, Nada é pra todo tratamento. E eu diria que o pior é a frustração de tu ver que deu Isso. super certo pra pessoa e não deu certo pra ti. E aí, eu vejo até nas reposições hormonais no consultório que às vezes a Gra chegou lá, ai, porque a Fran tá fazendo uma reposição hormonal, eu quero fazer também. Aí, ok, a gente faz a investigação, vê que tem indicação. Aí eu te dou a reposição hormonal que a Fran tava usando. E aí tu detesta. E aí teu fica corpo aquela não coisa, aceita. tipo assim, poxa vida, mas por que não tá funcionando É. em mim? E aí começa a vir todos esses fatores que a gente tem que unir e falar assim, não, por quê? Aí eu te escuto, vejo como é que é isso, vejo como é que é aquilo. pra Ajusta, entender. né? Exatamente. Ajusta tudo àquela pessoa. Exatamente. Eu sempre tenho um trocadilho que eu digo que o bolo não nasce. O bolo, tu faz 10 massas até tu acertar a massa perfeita. E a vida de consultório é isso. Com certeza. Tu deve. Por exemplo, eu vou chegar lá com as minhas queixas. Tu vai ir adaptando o tratamento até. Uou, Claro. acertei. Gente, não Com certeza. existe Ficou médico perfeito. Existe. Entende? A Gabi. Não, mas... Imagina chegar lá consultar com essa Não, mas coisa eu tô dizendo assim Não, que, mas a que gente ela tem que é que as pessoas individualizar. chegam, ela tá falando da frustração, Sim. né? Às vezes ela se frustra porque ela fez um tratamento, então tu vai ajustar, É que tu porque às olha vezes não é programa de do vizinho. que não é de primeiras vezes que você vai ajustar. Como tu disse, a mulher é um quebra-cabeça. Ela não é só um diagnóstico, né? Ela é muito mais amplo do que as pessoas Não, acham. e a ginecologia, ela é... quando a gente brinca aquela coisa da mulher de fases, é porque isso é verdade. A Endocrinologia mulher... é pior. Não, exato, porque a mulher, ela literalmente vai passar por diversas fases Durante da o mês vida. só. E, Não, exato, no mês além só. no dia, mês, no no mês, na ano, vida. daí E tá. aí, se a gente não pega Instituição. aquele momento e pensa, bom, o que tá fazendo sentido pra essa mulher nesse momento? E isso é ano passado até, a mãe me convidou pra dar fazer uma fala na escolinha sobre as fases da vida da mulher. Eu acho que era no dia dos avós. No Dia dos Avós, exatamente. E aí eu comecei, exatamente. E aí eu comecei a falar justamente isso, que na puberdade é uma certa, né, certos sintomas, na idade fértil é outra, e aí eu comecei de sintomas primeiro. E depois eu fui. Mas na puberdade a gente começa a ter problema com o namoradinho, com a frustração da amiga, com a briga na escola. Aí depois a gente começa a crescer e pensa, será que eu quero ter filho? Será que quando eu quero ter filho? Será que eu sou infértil? E aí eu comecei a contextualizar também o que se passa na cabeça daquela mulher em cada fase. E aí isso me fez conseguir passar a mensagem de que por que não existe receita de bolo? Eu acho que essa é a grande mensagem. Porque às vezes a mesma mulher tá fazendo uma coisa igual Isso. há 10 anos que é incrível no início e que se torna horrorosa no final dos 10 anos. Porque mudou o corpo, mudou a cabeça, mudou o estilo de vida. Então a gente precisa ir acompanhando cada andamento Nós do não dia a somos dia. as mesmas de um ano atrás. Mas eu Claro. não sou mesmo que eu era ontem. Hoje eu já A sou. gente tá mudando toda hora. né? Exatamente. Gabi, tu já falou que tu é virginiana, né? Aí, Né? eu tenho ascendente, tá? Então vamos lá. A carreira militar te traz mais forte isso também, né? Como que tu trouxe isso pra medicina e juntou com o teu acolhimento? Eu acho que o exército, ele me ensinou disciplina. É muito bom. Principalmente, porque não existe ser militar, e isso eu não tinha ideia quando eu saí. A gente imagina, né? A Sim. gente acredita como que é e vê lá o desfile do 7 de setembro, aquela coisa Sim. bonita lá. Mas a gente não consegue entender o que vem por trás disso. Então, eu acho que o exército me ensinou a ter a disciplina nos meus deveres, a resiliência, né? Toda essa parte mais dura, assim, da vida, né? De conseguir lidar com as coisas com maior disciplina, mas, ao mesmo tempo, me mostrou que é possível ter empatia em ambientes que necessitam muita disciplina. Porque eu sou ginecologista militar. É o momento que aquela paciente lá que tá toda de farda, durona, ou aquela familiar que tá acompanhando aquela rotina puxada e exaustiva, consegue relaxar. Então, o exército, né, a carreira, a vida militar, né, que eu não tenho a carreira, mas a vida militar, ela me mostrou como ter esse cuidado, essa disciplina, esse respeito, hierarquia. Então, são coisinhas que o exército vai colocando no dia a dia e que fazem a gente conseguir trabalhar de forma mais retilínea, sabe? Então, mas ao mesmo tempo não dissocia muito do consultório, porque eu consigo colocar essas coisas na vida da paciente também. Olha,
pra gente fazer isso dar certo, a gente precisa de disciplina, a gente precisa de comprometimento. Então, acaba se misturando. Então, é Eu sou uma... da teoria que todo mundo tinha que servir o quartel. Eu também. Todo piá. Eu acho que, eu te diria que as pessoas têm receio por não conhecerem. Isso. Eu não fazia ideia do como que era. E quando eu falei pro pai e pra mãe que eu tava pensando em fazer o concurso de temporário do Exército, eles falaram, hã? Tá louca? De onde é que tu tirou isso? E eu só consegui ter essa visão porque lá em Santa Maria, no meu curso, eu tinha uma professora de radiologia que era militar. E ela nos levava pra dentro do hospital militar pra ver os legal. exames. E eu falei assim, gente, mas tem médica no Exército? Como é que é isso, né? Como é que funciona? E aí, naquele momento, a gente conseguia trancar a vaga da residência médica pra servir um ano a mulher. O homem consegue fazer isso até hoje. E eu pensei assim, não, mas quem sabe, Vamos ver essa né? experiência. Vamos tentar. Sim. Aí eu Gostei. fui. E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi isso. Eu cheguei bem no meio da pandemia. Então, foi também um momento super desafiador pra todo Sim. mundo, né? Com certeza. E então, eu comecei a pegar gosto por essa coisa da organização. Então, meu lado Virginia gritou, assim, tipo, nossa, tá no lugar certo. É aquela coisa, né? A gente fala sem conhecer. Daí Exato. quando tu conhece, tu vê que realmente aquilo não era do jeito que as pessoas pintam. Exato. Então, é isso, é desmistificando as coisas, vivendo, né? Exato. E é se muito bom. arriscando também, É né? muito bom. O meu guri serviu e gostou. Não, né? e sabe Tinha as que... partes negativas, Assim como enfim, todo lugar. Mas ele saiu dali diferente. A gente não se dá por conta que qualquer desafio é desafiador e por isso que se Sim. chama desafio. Com certeza. Eu lembro quando eu tava no campo do quartel que eu passei os 45 dias iniciais em treinamento, né? E a gente esquece qualquer carreira que a gente tem e vai lá aprender a marchar e cantar a música do quartel. Sim. E a gente tem 4 dias de campo. E no meu campo do Exército, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, porque caiu uma tormenta no meio do Sica, ali aqui em Cruz Alta. E lá ali do Sica, eu consigo enxergar o bairro que meus pais moram. E tava caindo uma tormenta, assim, horrorosa. E diz, o que eu tô fazendo aqui? A gente caminhando naquela chuva, eu olhei e eu pensei assim, eu me formei em medicina há 2 meses e eu tô no meio da lama, pegando chuva e eu tô enxergando a casa do pai e da mãe. O que eu tô fazendo aqui? E me deu uma crise de ansiedade muito forte, assim. E aí depois, eu lembro que quando eu voltei, assim, recobrei a consciência, eu pensei... Tem lapso. tem um motivo. Seja resiliente, que isso vai se mostrar o porquê. E eu acho que é aí que o Exército me pegou. Porque eu pensei assim, eu preciso aprender a lidar com desafios. O caminho mais fácil nem sempre Não. é o que vai me dar essa vontade de Vai te fazer fazer as crescer coisas. ainda mais, com Exato. certeza. E aí, ali que me caiu a ficha do que ia ser o Exército pra mim, sabe? E aí, acabou que quando eu terminei a residência, acabei voltando. De tudo se tira experiência. Com certeza. E você, filha de empresários, né? Isso influenciou de alguma forma o seu jeito de empreender no consultório novo? Com certeza. Pra quem não sabe, ela tá abrindo vai consultório dar novo, novo. depois Sim. tu dá agora os detalhes de onde vai ser o teu consultório Então, novo. estou Fala. iniciando essa nova fase, né? Essa fase mais adoramos. autônoma. Conosco, a gente junto também. conosco. Não, e é isso, a gente tem que sempre procurar melhorar, né? Sim. Quando eu cheguei em Cruz Alta, eu tava naquela síndrome do impostor, assim, de ai, como é que eu vou abrir um consultório, né? Como é que eu vou... Enfim, a gente Sim. fica nessa Sim. angústia. E claro que tudo tem seu tempo. E o pai e a mãe, eu voltei muito confortável, né? Sim. No ambiente militar, num concurso temporário. E eu também sou concursada em Boa Vista do Cadeado. Então, na minha cabeça, o consultório seria Essa algo... mulher é algo. A gente vai se virando, Tem né? que se mexer, filha. Não, é isso aí. Exatamente. Então, e mais consulta online, né? A gente sempre é 1000. Mas eu voltei muito confortável na questão do serviço público, que era uma coisa que eu não tinha contato, porque o pai e a mãe sempre, né, empreendedores, enfim. Tu experimentou todos os lados, né? Não, eu tô em todas as áreas. E aí, eu acabei voltando muito confortável no sentido de carreira. E eu fui muito bem acolhida, inclusive, pelo Hospital Santa Lúcia, que é onde eu tô trabalhando agora até o final do mês, nessa possibilidade de ter o consultório e na minha cabeça ia ser algo complementar, não ia ser o principal. E Não era a tua cereja não do era, bolo. não, eu pensei, até porque eu não sabia como é que ia ser a minha receptividade em Cruz Alta, eu não sabia como Foi seria muito boa. tudo. Nem me fale, eu fiquei muito feliz, inclusive. Ai, que bom. E quando eu Vai comecei ser a mais trabalhar, agora. ai, que venha. Quando eu comecei a trabalhar no consultório, eu comecei a pegar gosto por essa vida do particular, assim, no Sim. sentido de ter o meu lugar, do meu espaço, ter as minhas coisinhas.
E aí acabou que veio nesse período todo o convite, então, da Clínica Medivina, né? Que é onde eu vou trabalhar agora, da Gypsy, do Roberto Brevangeli e da Ana, que me chamaram, tipo, vem pra clínica. E na hora eu falei, não, o que eu vou fazer no consultório, né? Nem é meu foco. Aí eu pensei, mas por que não? Uma hora o exército vai terminar o tempo do meu temporário, né? Vou ficar em Boa Vista do Cadeado, mas eu tenho 12 horas lá, então são coisas que uma hora iam se findar. E aí eu pensei, por que não tomar esse passo agora, que eu tô jovem, que eu tô com vontade, É né? verdade, sem filho, né? Porque o filho exato. limita um pouco. Não vamos Exatamente, romantizar não. isso e dizer não, porque limita, Não. tu vai querer estar mais com ele. Com certeza. Então agora é o teu gás. da hora. Exatamente. E aí, quando eu recebi esse convite, na hora eu pensei, ai, será, né? Não sei se é o momento. E aí, na hora, o pai e a mãe falaram, filha, vai, Viu? tu Os consegue. empresários. Exato, e principalmente o local, né, que a gente é acolhido faz toda a diferença. Então, são profissionais incríveis que me acolheram, tem uma carreira... equipe, né? Exato, a clínica é linda, então é um Sim, lugar também que que me senti muito feliz, assim. Que legal. E a Regina, Então- parece que eu tô vendo a carinha dela. A Regina, quando ela se empolga, ela fecha os olhos. Vai! Né, babona. Ah, mas a gente é assim, Então, não adianta. eu fico faceira. Mas eu acho que foi isso, eles me motivaram muito. Ah, coisa boa. E o Nicolas, teu noivo? Sim. Como é que é ele dentro disso? E ele era daqui, não era? Ele veio... A minha história com o Nicolas é engraçada, porque o Nicolas, ele é de Porto Alegre. Ele foi militar temporário também, mas ele fez o curso de aperfeiçoamento dos oficiais. Então, quando ele foi servir como soldado, ele não teve um processo seletivo em Porto Alegre e ele serviu para ser tenente. Então, ele entrou... Por quê? Porque eles tinham que estar numa faculdade. É o CPOR que chama, CPOR, NPOR. E ele ficou morando em Cruz Alta 8 anos, que foi exatamente os 8 anos que eu estava em Santa Maria. Então, a minha adolescência e né, início de vida adulta em Santa Maria foi o mesmo período que ele estava aqui. E a gente nunca tinha se visto, assim, né? Não tinha amigos em comum, ele estava no exército, eu fazendo faculdade. Quando eu voltei para Cruz Alta, ele veio visitar os amigos e me conheceu e a gente tá junto desde então. Parece que é o Carlan e a Bruna, lembra? É, Ele mas veio- eles foram bem antes, bem novinhos, assim. Não, eu sei. Mas ele tava, sim, porque, inclusive, na época que o Isso. Nicolas estava no exército, também era a época que o Carlão tava ali no 29. Então, essas histórias militares são sempre bem parecidas. Isso. E a gente acabou se conhecendo, ele é servidor público estadual, de uma área de polícia, ele é policial civil, então não tem nada a ver com a área médica, né? E quando a gente começou essa vida juntos, eu tava indo pra residência médica, que é o período mais desafiador, mais doído, mais doido. Sem celular, gente. Então- Sem horário. Não, é um verdadeiro Insano. caos. É É um insano. verdadeiro caos. Muito bom, a gente aprende muito, mas é um caos. Então, ele já me pegou nesse momento, assim, zero glamour. E aí, eu acho que ele Se entendeu... apaixonou é pra ficar a vida inteira, exato. gente. Ele entendeu que o tranco ia ser meio complexo, assim. Mas, hoje em dia, né, quando a gente decidiu voltar, ele gostou muito de morar em Cruz Alta. Acho que ele pegou ele bebeu água da fonte. Eu falo que ele não só bebeu, mas como Isso. ele se afogou na fonte. Mas ele veio Por pra amor cá. a você. Aí, pela O amor cidade é também. lindo, Cruz é. Alta, Cruz Alta Assim, ó, encanta. Ah, eu também Não, acho. É que assim, ó, quem sai de uma capital e vem pro interior, tu É. pode almoçar em casa todo Sim. dia. Exato. Tu, É outra qualidade É outra de vida. vida. tu sai, tu pega trânsito, se tu ia chegar em 5, tu chega em 7 minutos. verdade. Exato. Então, assim, essa coisa do interior, Exato. não tem quem não se apaixonar, a não ser que seja um psicopata que ame a loucura da capital. E Isso- também por construir uma família e ter filhos, aqui Eu ia é dizer o o melhor estilo de lugar. vida. É. O estilo de vida do custo interior, de o custo, vida, tudo tudo. é apaixonante, diria. Exatamente. E hoje em dia ele tem as escalas dele do trabalho e ele acabou. A gente brinca que ele é a logística de casa. Né? Então agora até nas funções do consultório eu falei, amor, eu tô faceira porque quem se estressou foi tu. Ele tava lá vendo pintor, vendo móveis, vendo isso e eu não. Eu Que só quero maravilha. cor, Essa eu quero menina isso. tem Ai, o coisa feminino boa. alinhado, porque ela deixou o masculino vir e assumir tudo. Não, é que a gente tem que entender que é uma união, né? Exatamente. Mas tem uma- mulheres que querem competir com Não, os homens, né? e é por isso que eu trago a questão do quebra-cabeça que eu tava É. falando antes, porque pra mim o relacionamento ele tem que fazer uma parte positiva desse quebra-cabeça. Porque senão a coisa não vai andar. Maturidade. Não foi. Mas é que ela vem de um casamento de pais muito sólidos. Isso é base. Não, Então, posso... assim, ó, é verdade. a gente não pode dissociar que ela tem todo esse carinho e acha que o quebra-cabeça tem que ser completo, porque ela vem de um quebra-cabeça bem feito.
Ela não é uma pessoa que tenha péssimas experiências, que teve que, opa, isso eu não quero, então eu vou me reinventar. Porque eu conheço. Não, Sim, e mas eu tô digo falando mais. do dar conta de tudo. claro. Que hoje a mulher quer dar conta de tudo. Já está mudando, né? Por causa do burnout, de Claro. todo o cansaço. Ele tava tudo louco. Mas tava indo para esse caminho insano. Não, E eu digo admiro mais. que você fez o caminho inverso. Graças a Não, Deus. e eu acho que essa questão da referência familiar é algo que vem pra somar em qualquer exemplo. Porque Claro. quando a gente tem bons objetivos, a gente quer replicar isso em casa. Então, Exatamente. eu sempre busquei um tipo de relacionamento que fosse parecido com o que eu vi na minha casa, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem uma experiência ruim ao longo da vida e referências que não são nesse sentido, eu acho que a gente também aprende a ser seletiva. Porque, então, eu acho que claro, eu e o Nicolas, a família dos meus sogros também, nós somos muito parecidos. Tanto que 2 semanas depois que a gente se conheceu, o Nicolas estava no meu aniversário, que foi, bem dizer, minha formatura, porque eu me formei na pandemia. Conheceu a família inteira e 2 semanas depois estavam os meus pais lá em Porto Alegre, assim, E todo amigos mundo- de anos. Sim. Então, Quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. elas vão. Mas, É, ao não mesmo adianta. tempo, eu vejo muito essa coisa de... Ai, a pessoa que tem uma família com uma estrutura X ou Y, que também entende. Bom, eu não quero esse modelo. Eu vou então, quebrar isso. Vou quebrar esse ciclo. vai parar aqui. Exato. E aí consegue fazer esse caminho contrário também, porque entende que aquele parâmetro Mas não... tem gente que não entende, Lufas. É verdade. E tá tudo certo. Um dia vai ter que entender. Não, e vai dar bom. Gabi, o que significa para você empoderar uma mulher quando falamos de saúde? É conhecer o próprio corpo. Eu acho que na consulta, e isso que a gente tá fazendo aqui é quase a minha consulta, gurias. Porque, assim, quando a pessoa entende como ela se constrói, o que ela sente, quem ela é, eu já fiz meu trabalho. Por que que eu falo isso? Porque quando eu tô na consulta, eu só vou terminar a consulta quando a paciente não tiver nenhuma dúvida. E às vezes ela vai criar dúvidas e é aí que se vem uma nova consulta. Porque a consulta ela não termina quando eu falo, termina quando a paciente para de perguntar. Eu acho que e por que Já gostei disso. Mas é verdade, porque se eu entendo que eu falei tudo e eu não dou espaço para a paciente perguntar mais, ela não se empoderou da saúde dela, porque ela não entendeu o que bem ela tem que fazer. Então, eu às vezes eu fico, tu entendeu mesmo? Tu entendeu o que tu está passando? Entendeu o que a gente vai fazer? Porque se a pessoa não entendeu, a gente volta atrás, desenha de novo, explica de Sabe, novo. isso me lembrou o caso da minha sogra. Muitas vezes ela ia no médico e ela não perguntava. Daí eu chegava assim, tá, deu tudo certo? Não sei. A senhora perguntou? Não. Daí, muitas vezes eu ia junto para poder perguntar as coisas para não sair com dúvidas. Sim. E quantas mulheres fazem isso, né? Mas Sim. aí eu ia te dizer que é meio cultural, né? O médico foi colocado num pedestal de que a verdade dele é absoluta. E tu vem trazendo questionar, esse... né? É, que o médico é inquestionável. Se ele tá mandando eu tomar dipirona É. de 8 em 8, eu vou tomar dipirona de 8 em 8. Não vou perguntar o porquê. Exato. É. Exatamente. Né? E hoje em dia isso não dá certo. Não, Não dá, dá mais. Não dá. Porque a gente tem um aliado, que eu não acho que seja um A vilão. dúvida é perigosa. Não, exato, Google? que é o Google. A O chat dúvida é GPT. perigosa. Não, cara, se tu perguntar pro Google, tu vai morrer dali 2 minutos. Não, mas o pior hoje em dia não é o Google. O pior é que se tu pergunta pro chat GPT, ele te dá a resposta que tu queria ouvir do médico e às vezes até melhor do que o médico explicou. Porque ele é Sim, querido, ele sabe como é que tu vai falar. Exato. Fofinho. O meu tem Exato. nome. É, e o meu chat, Exato. assim, como eu sou muito querida, eu sou educada com o meu Eu também chat. sou. Então ele já sabe como falar Não. comigo, às É, vezes. eu digo bom O chat é dia, fofo. rei, como é que você está? Mas, Ele né? responde. E aí vocês imaginam a pessoa que pegou, colocou todo o exame dela que eu pedi no chat GPT, já sabe tudo que eu gostaria de ouvir de mim, porque o chat encanta Sim. e fala Ah, bem o que a verdade. pessoa quer ouvir. Aham. E aí eu falo, não, a gente vai usar isso, e é esse o tratamento. Não adiantou em nada. E aí a paciente vai em 5 médicos, talvez escutar a mesma coisa, mas ela só vai conseguir A entender. insatisfação absoluta. E ela só vai conseguir entender quando eu sentar e falar assim. Tu Internalizar. entendeu isso aqui? Né? O teu exame, ele está assim, 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 mas antes do exame, o que tu tá sentindo? O que tá acontecendo? Por que tu pediu esse exame? Então, E tu não é só um exame. Claro que não. Um marcador. E nem só um sintoma. Claro, é isso, Então- né? E essa via integrativa é muito boa. Muito legal. E eu acho que
hoje em dia existe muito aquela questão do humanizado, né? Então, o parto humanizado, atendimento humanizado. Mas eu acho que no momento que tu entende quem a paciente é, tu se coloca à disposição e faz uma boa relação médico-paciente, o teu atendimento vai ser humanizado, independente do que tu fizer. Qualquer esfera. Sim. Exato. E em qualquer profissão, inclusive. Mas você tá fora da regra. Desculpa. Amém, senhores, se inspirem Mas nela. eu diria que, na verdade, a gente tem essa medicina mais tradicional que ela vem do medo do médico, né? E isso é uma coisa que a gente... É cultural, como vocês falaram, e não cabe mais. Então, eu converso muito com os colegas, às vezes, tipo assim... Como que tu faz isso? Como que tu fala É que aquilo? a tua geração se libertou disso. Exato. E antigamente os médicos, eles competiam entre si. Eles não dividiam as coisas. Não, e gurias, eu acho. vocês não têm ideia. O nosso grupo dos... eu tenho um grupo que é um grupo de várias ginecologistas que tem no Brasil inteiro e a gente fica se conversando ali. Porque Olha que não legal. cabe mais não Gente, compartilhar. Exato. Dividam. Eu divido Mas a história com ela. É que assim, ó, gente, aí a gente entra num fator ego. É. De, eu descobri que tal coisa aqui ajuda. Eu não vou partilhar. A gente vem de muita gente egoísta. Sim. Que Verdade. acha que o conhecimento, ele... Gente, conhecimento só dentro da tua cabeça, ele só ocupa espaço. Ele não serve pra nada. Não, ele serve. Não, mas pra ele ti. tem que... Não E é, pro isso, e é resto. isso que eu acho que eu consigo empoderar a paciente. Porque isso que eu falo. O conhecimento tá em mim. Eu preciso que tu entenda Exatamente. pra coisa fazer sentido. Que coisa Senão, gostosa não isso, adianta. né? Verdade. Gabi, vamos lá. Se tu pudesse deixar um recado para as mulheres, aquela que tem vergonha de ir no ginecologista, que chega lá e não consegue nem falar direito, que gagueja, qual seria o teu recado para essa mulher? Olha, Eu acho que eu vou, inclusive, falar para as Isso, mulheres. vai lá. Porque, Isso aí. primeiro, não tenha medo de falar o que você está sentindo. Acho que esse é o principal recado. E saiba que a sua queixa, ela vai ser normal. Pode ser que sim. Mas ela vai ser ouvida e tem o que fazer com ela. Então, por que eu acho importante deixar claro que é importante falar? Então, o recado que eu falo é: falem com o seu médico, seja ele quem for. Porque se você não falar, o médico não vai saber ouvir. Então, seja você na consulta, procure profissionais que entendam quem você é e que se consigam... conheça também. Exato, que consigam essa essência do tratar você como um todo, não tratar só a dor. Porque não é normal uma mulher não se conhecer, não se tocar, não saber quem ela é, e ela não vai conseguir passar isso se ela não tiver o seu conhecimento pessoal. Então, Que se gostoso, conheçam. Gabi, muito obrigada pela conversa agradeço. sincera e gostosa, porque sempre a gente tem que acabar, mas a gente gostaria de ficar porque- mais aqui, Não né? parece, mas já Não. fomos 45 5 minutos. minutos. Não parece mesmo. Não, é sempre uma delícia. É verdade. Eu quero te agradecer, desde o primeiro momento, a tua disponibilidade, o teu respeito com o nosso projeto. Imagina. Porque tu foi extremamente solícita, extremamente generosa, né, de estar aqui conosco. Tu me disse até sexta eu te respondo, tu me respondeu quinta. Então, obrigado por esse A Fê carinho. adora prazo comprido. Prazo é para ser cumprido, telefone é para ser respondido. Isso aí, gente. Problema do WhatsApp, vamos resolver. Se tu disponibiliza qualquer rede de apoio para as tuas pacientes, as tuas pacientes têm que ter apoio na É rede verdade. que tu disponibiliza. É verdade. Isso Enfim. aí. E tu juntou a minha essência militar e virginiana. né? Exato. Isso, E eu sou uma que maravilha. capricorniana, criada por uma virginiana, que casada Eu com sou um virginiano. pisciniana com ascendente em virgem. Então, Então, todos juntos aqui misturados, Os astros se gente. alinham. Mas ela é Com mais certeza. lenta, ela é mais relax da turma. É que eu sou pisciniana, né? Já eu tenho vontade de dar na cara de meio mundo. Mas enfim, paramos, vamos agradecer. Não, mas Gabi, eu que agradeço. foi gurias. uma conversa extremamente necessária, porque você nos trouxe uma coisa que eu pensava muito, como as mulheres estão saindo de Cruz Alta para conseguir um médico com a tua linha, né? E tu tá de parabéns por Obrigada. trazer para Cruz Alta Qualidade. Muito obrigada. esse a gente teu que agradece. É a gente que agradece, A né? gente que agradece. E poder agora atender as mulheres no teu consultório e fazer diferença na vida delas. Pois é, eu agradeço porque eu acho que se eu não tivesse sido acolhida de volta para minha cidade e isso se mostra em estar aqui, eu acho que não teria essa felicidade. Então, eu que agradeço de coração. Uma pergunta
Qual é a sensação de ouvir o primeiro chorinho, de tirar uma bênção de Deus de dentro de uma barriga? Eu diria que a sensação melhor ainda é ver a cara da mãe. E não é É. porque eu sou gineco, mas é que é tão legal, assim, é tão satisfatório acompanhar o todo. E aí a gente vem com todos os projetos que a gente coloca em prática. Quando a gente vê o fruto dele, vê a cara de quem fez, é a melhor coisa. Ah, eu imagino. Então é Eu já maravilhoso. quase choro, porque eu acho a coisa mais linda do mundo ser mãe. Então, esse foi mais um episódio do Papo das Gurias. Nos sigam, né? E dão um like, e vão lá. Curta, compartilha. Aquela tua amiga que tá na dúvida, que não se sentiu acolhida por um ginecologista, procura a Gabi. Eu tenho certeza que tu vai ter O todo melhor o respaldo e o atendimento que tu precisa. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify e no TikTok. Isso. Nós queremos agradecer também aos apoiadores, que Ah. sem eles, né, isso tudo é mais complexo. Com certeza. A Action Day, que agora está nos cedendo a casa com muito amor e carinho nesse estúdio lindo na nossa nova fase, que a Gabi veio a brilhantar. Exatamente. boa. A lavanda, onde a sua casa tem essência, tem cuidado e tem personalidade. E com tudo que ela fez no nosso... Ah, né? é. A decoração do nosso estúdio é dela. Isso aí. E a Serenitá, que cuida dos nossos rostinhos. Se você quer uma harmonização pensando em naturalidade, o lugar é lá. A Milene é fantástica. Só um adendo, não é só harmonização. É tratamentos, porque eu não harmonizei nada. Graças a Deus, isso aqui é Deus deu. Abençoado do pai e da mãe. Eu botei boca porque o negócio é o seguinte, né? Sem boca a gente não fica. Então, obrigada, gente. Vamos lá, curta, compartilha e até mais. Tchau, tchau. Foi um prazer. Come on.